Boa noite, shalom, shalom para todos. Como é bom estar aqui, né? É uma conversa tão boa e ainda mais no tema que a gente mais ama, falar do que está acontecendo agora. Não dá nem para falar dos últimos dias, é o que está acontecendo agora, o que está se cumprindo. Por isso, fique até o final. E eu quero te convidar para estar na área de membros também, porque tem tanto curso, tem no mínimo 10 cursos, né, Aquino? Tem muito curso, acho que tem mais, em todas as áreas. Curso sobre Israel, os últimos dias, emoções, tudo que você pode imaginar tem ali. E também quero te convidar a deixar o seu like. Deixa antes de sair, porque na hora que você estiver acabando, quer dizer, antes de acabar, porque quando estiver acabando você já esqueceu. Deixa agora o teu like, compartilha com muitos. E boa noite para a mesa. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira. Como é bom estar aqui, dar essa continuidade, hein? Vamos lá, galera. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para todos vocês aqui e para quem está nos acompanhando. E boa noite, Aquino. Boa noite. Então, no podcast passado, nós falamos sobre Lucas capítulo 21. E não queríamos parar. Não queríamos parar. Não queríamos continuar. O Pepeu estava doido para continuar o assunto. E vamos. Né? Nós vamos continuar, mas ele, naquele momento ele não queria parar. Um assunto polêmico. Até comecei a falar por que não estão anunciando. E eu lembrei de Jeremias, né? Porque Jeremias ele vinha denunciando que o juízo ia chegar. Sim. Mas se levantavam outros profetas até para bater em Jeremias, para dizer que não, que ele estava errado. Por quê? Porque queriam fazer aquilo que agradava ao rei. Mas não agradava a Deus. Que agradava ao próprio coração, na verdade. A história se repete, né? E aí Jeremias, se eu não me engano, é capítulo 23, ele faz na verdade é Deus fazendo essa pergunta, o que tem a ver a palha com o trigo? Eita, e meu aí Deus falando para Jeremias que a palavra que ele tinha colocado na boca de Jeremias era trigo. Era trigo. E as pessoas não estavam interessadas no trigo, as pessoas estavam interessadas na palha. E ele falou, são profetas que falam o que eu não disse, que sonham sonhos deles e dizem que são sonhos de Deus. Ele diz, tudo que esses profetas, esses pastores levantam para falar é palha. Então, o que tem a ver a palha com o trigo? Vê se... eu acho rapidinho aqui, quer ver? A questão não é... O capítulo 23, ele vai falar do renovo do justo, ele vai falar dos profetas mentirosos. Nos profetas mentirosos, que ele fala o que tem a ver. E depois ele vai falar dos falsos profetas. A palha com o trigo. Estou digitando, vamos falando aí enquanto eu acho aqui. Porque eu creio que precisa... Pronto, Ezequiel 23, lê aí, 28 e 29. Jeremias ou Ezequiel? Não, Jeremias, estava falando de Jeremias. Jeremias 23. Você falou Ezequiel. É sério? Falou. Eu estava falando de Ezequiel o tempo todo? Do nada saiu Ezequiel. Tá. Esse é o que dá, viver entre o céu e terra. Não estaciona em lugar nenhum. Olha o lapso, nem ouvi que eu falei Ezequiel. 23 quanto? 23, 28 e 29. 28 e 29. Diz assim... O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Amém. Pois o que tem a palha a ver com o trigo, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Aí, viu? Essa palavra, eu sabia que era Jeremias 23, só não lembrava o versículo. Ela grava no meu coração. Sempre que eu fico triste ouvindo palha, Deus volta para mim e fala, mas o que tem a ver a palha com o trigo? Então, continua firme no trigo, mesmo que muitos não queiram ouvir o trigo, mas fica firme no trigo, porque é o trigo que deixa você ficar em pé no dia mau. As pessoas no dia mau não estão preparadas, porque não estão cheias da palavra. É verdade. Querido, que você possa ser cheio da palavra de Deus e não ser cheio de palha, porque a palha não vai deixar você firme, você vai ser levado junto com o vento. A palha é levada pelo vento, você também vai ser levado junto com o vento. Que você seja trigo, que você receba o trigo de Deus em nome de Jesus. E assim, a questão do trigo hoje, ele ser repartido, ser compartilhado hoje pelas redes sociais, né?
É algo muito forte. O que a gente percebe, pastora, é que muita gente, né, muitos líderes aproveitam a rede social para trazer uma autopromoção, um glamour, para mostrar tanta vaidade, ostentação, e não está falando realmente o que tem que ser falado. Não. O trigo tem que ser mostrado. Então, porque é um profeta, digamos assim, um mensageiro de Deus, que movido pela vaidade, e quer entregar para as pessoas aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. Por exemplo, uma criança, o que ela quer? Comer doce, comer chocolate. Um pai que quer a saúde daquela criança até vai dar o doce e o chocolate na medida certa e como sobremesa, e não é com tanta frequência. Mas ele vai dar o que a criança precisa comer, não o que ela quer. Vai ensinar a criança a comer legumes, a comer proteína, a comer o que tem vitamina, e para que ela possa crescer, para que ela possa ficar saudável. E Deus quer a mesma coisa com você. No deserto, Deus dava não aquilo que o povo queria, mas aquilo que ele precisava. O maná tinha tudo que eles precisavam. Tinha o carboidrato que eles precisavam, tinha as calorias, tinha as vitaminas que eles precisavam. Tudo estava no maná. Mas eles queriam aquilo que o coração deles desejava. Deus até permitiu uma vez eles comerem carne, passaram mal de tanto que comeram e viram que é melhor voltar para o maná, que é mais saudável, e eles voltaram para o maná. Então, Deus nos ensina, coma o que você precisa e não aquilo que a tua carne deseja. Tua carne deseja afago. Vamos falar um pouquinho sobre armas espirituais, embora estejam aqui fisicamente na Terra, né? Armas que o diabo tem usado para trazer para fora. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu vou tentar me explicar melhor. Nós estamos sendo provados. Concorda com isso, vocês? Sim. Estamos passando por um momento de provação profunda. Peneira, né? Uma grande peneira está sendo lançada, né, sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre o mundo não, sobre o povo de Deus. O que acontece? Os meios virtuais ou sociais, a internet, resumindo tudo, ela está provocando você a se tornar orgulhoso, vaidoso. E muita gente que era gente boa... si mesmo. Infla, né? Vai inflando, né? Sim, exatamente. Muita gente que era muito de Deus se tornou hoje o próprio orgulhoso do pedaço, né? Porque ele começou a correr atrás de como é que fala? Comprando... Fala aí, amor. Seguidores. Comprando seguidores para ter mais influência, para ter mais status. Então, a internet hoje né? A internet é uma ferramenta poderosa para um lado e para o outro, para o bem e para o mal. E aqueles que não se cuidarem, eu tenho visto hoje, não sei se estou vendo sozinho, mas principalmente tenho visto os homens mais contidos e até desapareceram. Tinha muito homem aparecendo, né? Hoje você vê muitas mulheres aparecendo nos meios virtuais. No mundo gospel, no né? mundo gospel, dentro do mundo gospel, sabe? Um orgulho lá em cima, que não tem onde pôr mais. Ego e orgulho. Ego e orgulho. E agora? Como é que a gente faz para alertar esse povo para dar um passo para trás? Jesus. Ego, orgulho e vaidade. E com isso vai multiplicando, né? É como se fosse um discipulado online, né? Sim, porque vai incitando outras pessoas outras esse negócio influenciadoras de moda, se tornarem iguais. Eu não sei o que vocês acham, mas sobre moda feminina, né? As pessoas estão imitando umas às outras, elas viraram lançadoras de moda agora. Isso está dentro da Bíblia? Onde que isso... Então, eu diria que a resposta está em Mateus capítulo 13, no versículo 47. Vejam aqui, Jesus responde com uma parábola bem pequenininha. Ele diz aqui, o reino dos céus, ou seja, a mentalidade do reino, a mentalidade do céu. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão maus dentre os justos. Para mim, o Evangelho está, neste momento,
como essa parábola. A rede foi lançada no mar, o mundo. Nós estamos vendo mega igrejas, fenomenal, graças a Deus, muita gente se convertendo. A rede está cheia, as igrejas estão cheias, mas aqui está dizendo que as igrejas estão cheias de peixes bons e peixes maus. O que é peixe mau? Peixe mau, não estou falando de pessoas más dentro da igreja, eu estou falando de pessoas que não tiveram seu caráter tratado. Eu estou falando de pessoas que não estão buscando transformação, o fruto do Espírito. Elas continuam dentro da igreja, mas levando a vida que levavam e sendo influenciadas por esse tipo de pregação que o Jonas falou. E Deus está falando, olha, mas é a consumação dos séculos. Está no fim. E eu estou separando. Eu estou separando os bons dos maus, aqueles que querem realmente serem transformados. O primeiro passo é a salvação, glória a Deus. Mas o segundo passo é a transformação. Então, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a resposta. Então, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E Deus está fazendo. Vai começar de uma forma muito mais acentuada. Eu só estou aguardando para ver este juízo em execução. E Deus vai mostrar quem é o seu remanescente e quem são aqueles que verdadeiramente são vazios, só estão sendo movidos por orgulho, por vaidade e por tudo que vocês disseram. Tem os influenciadores de peixes que não são transformados. E esses vão prestar contas com Deus. Pastora, porque o peixe é uma vítima. Coisa séria isso que a senhora falou. É muito agora, sério, muito sério. Influenciadores de peixes que alimentam esses peixes. Não, você não precisa. Você veio como está e permaneça como está. Olha, tudo que tem lá no mundo, aqui também tem. É o orgulho, é a competição, é a vaidade. Tudo isso é igual. Então, vamos continuar do jeito que era. E alimentam. Então, na verdade, esses peixes, eles são vítimas de uma geração de pregadores que não estão falando a verdade. Então, quem vai ser, para mim, quem vai ser julgado aqui? O peixe ou aquele que foi chamado para ser canal de transformação na vida do peixe? Para mim, como está escrito em Apocalipse, o juízo era sobre as estrelas na mão, que eram os pastores. A questão é que o rebanho vai para onde o pastor indica, né? Entendeu? Então, se nós somos, se a ovelhada hoje é comparada ao animal ovelha, é porque segue o pastor errado, segue né? O pastor, coitada, ela não tem como discernir. Não tem, é o que eu estou falando, é uma vítima. Então a gente tem que pensar, porque Deus é justo, né? Deus é justo. Eu estou aguardando um momento que vai chegar de juízo sobre pessoas que deveriam estar levando essas pessoas ao encontro do grande pastor, que é Jesus, e não levando ao encontro delas mesmas. Hoje eu vejo que as pessoas querem praticamente a adoração a elas, a admiração voltada para elas. Eu tenho que ser, como pastor, como pastora, seja o que for, como missionário, eu tenho que levar essas pessoas para Cristo. Está escrito que Moisés levou o povo ao encontro de Deus no deserto. Moisés não levou o povo ao encontro dele, levou o povo ao encontro de Deus. Essa palavra é muito séria. Então, deixa eu tocar num temazinho atual, mas bastante polêmico, né? Eu gostaria de chamar que vocês interviessem ou interferissem, né? Você também aqui, não? Hoje a gente está vendo algo estrondoso, algo absurdo. Você está vendo... Antes um pouco, eu falava sobre o fato da Igreja do Senhor ser fragmentada, né? E a igreja é muito fragmentada, mas até então, cada um seguindo a Cristo. Fragmentada, mas seguindo a Cristo, tá? Hoje você vê uma igreja fragmentada, mal orientada, mal direcionada, literalmente, porque o último exemplo que nós tivemos sobre as últimas eleições provam isso literalmente. Você vê uma parte da igreja ou seja, aderindo, seguindo pessoas que não têm um pingo de comportamento como filho de Deus, né? Você vê pastores, líderes, levando o povo a participar de coisas que você sabe que vai ser ruim para a nação de Deus, para o povo de Deus, para o povo como um todo na terra, e a igreja é dividida.
A igreja é dividida dentro desse contexto. Mas ela está dividida por quê? Porque ela está seguindo, muitas vezes, a sua liderança, o seu pastor. Não fica muito claro isso? Uma igreja, o pastor é uma figura que, é como eu acabei de falar, ele leva para Deus, né? Então, se ele levar para suas próprias decisões, é isso que vai acontecer. Mas nem vou entrar em assunto de política. Tu sabe o que eu ouvi? Não, fala desse assunto, política me arrepia. Política mas isso fala, o cotidiano pastor. nosso. Mas isso fala de cegueira, fala de surdez. Então, entendeu? mas eu comentei com uma pessoa conhecida, eu falei, eu não tenho problema que você participe, né, de campanha, de eleição, etc. Obviamente, desde que eu não esteja participando, mas eu quero te pedir um favor, não fale de determinada pessoa, né, aqui para o povo da igreja, porque o povo não vai entender. Você, como um líder, você estimular as pessoas a seguirem alguém que segue o diabo, por exemplo, né? Não vai entender. E a pessoa, mas a gente não tem que ganhar essa pessoa para Cristo. Eu falei, não nessa hora não. Você está colocando um monte de ovelha inocente sendo empurrada para o abismo, né? Mas, complicado. Falando de últimos dias. Falando de últimos dias, acabei de falar de últimos dias. Já é justamente agora. Falar da cegueira e falar da surdez. Meu Deus do céu. Está dentro do que eu falei. Tudo que você disser aí vai estar dentro do que eu falei. A ovelhada está mal orientada. Mas falando da proposta e nossa. Agora? E agora? Como eu quero sair do assunto dele. Ele está puxando para o outro lado. Então, Jesus. Em Êxodo, a gente está... Qual é a nossa proposta aqui nesses últimos podcasts? Deus levantou Nós estamos forte ali, né? Também, né? Moisés foi um homem nem falei ainda. Para conduzir, para fazer aquele processo todo das pragas. Pô, não, mas calma aí. Nós estamos falando... Cara, é o que a gente precisa seguir a quem? A Jesus, pô. Está na hora do povo ser direcionado para Jesus Cristo. Está na hora. E como eu disse no podcast passado, as minhas palavras não passarão. O mundo vai passar, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, elas se cumprirão, né? Ao pé da letra. E aí, hoje nós precisamos direcionar o povo para Cristo. Eu venho pedindo ao Senhor uma unção diferenciada para governo, sabe? Para governar o seu povo, para poder direcionar o seu povo de forma correta e alertar o povo a respeito do tempo que a gente está vivendo, das urgências que temos pela frente e que precisamos fazer essa correção imediatamente. Imediatamente, antes que a gente fique longe demais ou que o rebanho fique distante demais da verdade e não consiga voltar. Desperta, né? Desperta e vem para a luz. Né? E a nossa proposta, nesses últimos podcasts, é de Gênesis e Apocalipse, a gente vê profecias. Profecias que apontam para o fim. E nós já vimos em Gênesis, já vimos no Novo Testamento, e agora voltamos para o Antigo Testamento. Uma profecia, você quer entender os últimos dias? Leia o livro de Êxodo, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 13. Está tudo ali. Tudo que o povo viveu em Êxodo, nós estamos vivendo. O que eles viveram do 1 até o 13? Eles viveram o juízo de Deus, principalmente até o 12 era o juízo de Deus. O 12 já é a Páscoa. Então, vamos lá, até 11, 12 é o juízo de Deus sobre o mundo. O mundo daquela época era o império ali no Egito. Então, Deus exerceu o juízo. E o juízo não foi só sobre o Egito, o juízo foi sobre um povo se ele não se posicionasse. A mensagem para o livro de Êxodo era juízo, um tempo novo chegando, e Deus no controle, e você, povo de Deus, precisa se posicionar. As primeiras pragas aconteceram com o povo ainda, os dois misturados, principalmente a primeira praga, né, o sangue no rio Nilo, acontece, eles ainda não estão na terra de Gozem, então eles estão ali, mas eles viveram o sobrenatural de Deus, eles tiveram água, o povo de Israel. As 10 pragas, o que falam? Uma intervenção divina, mas uma intervenção divina que parecia destruição, por isso que eu falo de juízo. O que aconteceu? A água contaminada,
a primeira praga. Na segunda praga, eu até anotei aqui para a gente não pular nenhuma, as rãs entraram nas casas, no forno, na amassadeira, ou seja, afetando as rãs que saíram do rio que estava com sangue, elas entraram e afetou a economia. A economia do Egito já começou a ficar abalada, primeiro pelas águas, depois pela invasão de rãs, depois das rãs vieram piolhos, aí você está vendo que já começou com um ataque na saúde. Isso. Piolho fala de saúde física. Depois dos piolhos vieram as moscas, moscas também trazem enfermidade. É o que a gente está vendo. Nós estamos vendo um descontrole nos fenômenos naturais, nós estamos vendo águas, todo mundo preocupado com as águas, ou a água está afetada pela seca, ou a água está afetada pela contaminação. O mundo está preocupado com a fonte de água. Está tudo igual. Então, aqui, aí depois das moscas, vieram pragas sobre os animais. E é claro que nós vemos que todo o descontrole que a gente está vendo, a seca no Brasil inteiro, nós estamos vendo o Jonas, ele trabalhou agora já está aposentado, mas ele trabalhou com epidemia, fala aí. Não, eu trabalhei os últimos 30 anos com virologia, né? Entendeu? E tenho acompanhado ao longo dos anos a progressão a expansão das viroses, e uma das razões é o fato do homem estar invadindo o habitat. Porque Exato. tudo isso era bênção. A microbiologia faz parte da nossa existência física, biológica, né? E hoje a coisa está fora de controle exatamente por isso. Exato. Então, a gente está vendo até, de vez em quando sai na notícia, né, invasão de porcos selvagens na Europa. Mas a invasão é por quê? Porque o homem invadiu o meio ambiente, invadiu o habitat dele. Mas está descontrolado, as coisas estão descontroladas. Aí depois você vê a úlcera, as feridas, foi outra praga lá no Egito. Estou falando das 10 pragas. Você quer ver uma praga esquisita, uma praga diferente? O europeu não está inventando que as vacas precisam ser eliminadas? Que elas Sim, são na a causa Holanda, de lançamento de gases na atmosfera? Tem que acabar com gado. Imagina isso. Na Holanda, a maior né? fonte de proteína Meu Deus. para a humanidade. Meu Deus. Então, Estão tá querendo todo mundo acabar. ficando louco, né? Não, pelo amor de Deus. Úlcera, depois chuva de pedra. Quando a gente fala, a chuva de pedra acabou com toda a plantação do Egito. Feriu pessoas, não foi só a plantação. Quem não estivesse abrigado morria também com aquela chuva de pedras no Egito. Hoje, as inundações, os furacões, tudo que a gente está vivendo em grande proporção, como nós dissemos no podcast passado, não estamos falando de qualquer tipo de inundação, é de destruição total. A gente está falando de inundação até do deserto. Está tudo descontrolado. E aí você fala, tá bom, tudo isso é por causa da emissão de gases, é o aquecimento global. Mas tudo isso é o culminar com um juízo de Deus para que todo mundo olhe para ele. Porque ele disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, levanta a cabeça e saiba que a sua redenção está próxima. Então, você não sabe o que fazer diante de tantas enfermidades, desastres, levanta a cabeça. É o tempo final. Só ele tem a resposta. Não é a ciência que vai ter a resposta, não é o homem que tem a resposta, Não chegou a hora da igreja clamar pela volta de Cristo? Olha, não chegou a hora da igreja então, se prostrar aos pés do Senhor e pedir, vem, Senhor, vem sem demora? Eu fiquei olhando, nesse momento de seca sobre o Brasil, o que Elias fez no momento de seca? Ele foi para o Monte Carmelo e ele clamou. Ele era a igreja daquele momento e ele clamou e Deus respondeu. Aí eu vi nas redes sociais a Nívia Maria falando, gente, vamos orar, vamos nos unir e vamos orar pela seca. Mas a voz dela parece que ecoou no nada. No vazio. Ninguém, sabe, denominações não se juntaram. Nívia, vamos nos juntar, vamos orar, vamos conclamar um dia de jejum, oração, vamos nos reunir sem ostentação, sem ficar alguém se sobressaindo. É isso aí, Nívia. Deus colocou a palavra na tua boca. Eu vou repetir. Eu acho que a gente tem que orar pela volta do Senhor. Sim. Sabe por quê? Porque o que está determinado na palavra vai cumprir, vai acontecer.
E é Mas tempo, olha é quantas tempo de caos, pessoas- é tempo de caos, é tempo você de já fome, pensou? é tempo de peste, é tempo de... Entendeu? Mas espera aí, olha. Quando Elias orou, o povo viu que foi a oração de Elias e muitos se posicionaram naquele momento. Se no Tá momento certo. de seca do Brasil, todo mundo se unisse, vamos fazer 3 dias de jejum, oração, vamos nos unir, os principais líderes, não para mostrar, ei, estou aqui com selfie, não. O motivo é oração pelo Brasil. Aí a gente se reúne, a gente ora e no dia seguinte chove. Já pensou aí, todo mundo, olha, a igreja orou e Deus É a respondeu. igreja, Olha né? quantas pessoas se converteriam. É a igreja, não é uma pessoa. Não, né? não é um pastor, é a igreja sem nome, né? Então, a igreja se reuniu, a igreja orou e Deus respondeu. Quantas pessoas se converteriam? Então, este é o momento de juízo sobre a terra e a igreja precisa se posicionar. O povo no tempo das pragas do Egito, o chamado era, sejam diferentes, venham para a terra de Gósen. E não tinha uma pessoa se sobressaindo, um famoso. Era todo mundo obedecendo a Deus, posicionados, separados, andando na contramão do Egito, na terra de Gósen. E esse é o chamado para essa geração. Aí, depois da úlcera, da chuva de pedra, vieram os gafanhotos, calamidades. Gafanhoto é uma calamidade. Você vê que muitas pragas estão direcionadas para o alimento? Sim. É. E o Senhor avisou que haveria fome. Então, olha que loucura. Como é Gafanhoto, que chuva José de foi parar no granizo. Egito? Vê que a praga aqui no Brasil. Por Foi a quê? seca. Foi a seca, foi a fome. O Brasil combateu Entendeu? o agro, né? Exato. O Brasil está praga. combatendo o agro, cara. Entendeu? Uma praga. Como é que pode isso? Ao invés de motivar, incentivar esse povo a plantar mais para atender a fome do mundo, tá fechando a porta. Então, por Mas quê? esses valores Por quê? invertidos Por também quê? fala dos últimos dias. Então, minha É a filha, por atmosfera isso- do anticristo. Por isso a gente está entendendo que a fome é uma das partes muito relevantes Sim. que haverá para esse caos A mundial. gente leu isso em Lucas Isso é tão 21, sério né? Haverá fome. que, né? se eu não me engano, está em Êxodo capítulo 10. Os soldados de Faraó chegam para Faraó e falam para ele assim, libera esse povo, porque o Egito está arruinado. Hoje eu vejo que até ímpio, até pessoa que não segue a Deus, está entendendo que o mundo está arruinado. E a igreja precisa se levantar nesse cenário. Se posicionar, né? E assim como Moisés e Arão se levantaram, a igreja precisa se levantar para dizer Cristo é a resposta. Para tudo que você está vivendo, Cristo é a resposta nesse cenário caótico de julgamento sobre a terra. Não tem como paralisar o julgamento. Julgamento e julgamento. Tem como, durante esse julgamento, você ter uma proteção sobrenatural, como o povo de Israel teve no momento do juízo no Egito. É Isso uma aí. proteção sobrenatural. Continua tendo praga após praga. 1, 2, 3, 10 pragas. Terremoto. Chegou a 10ª praga, avançou, mas o povo teve proteção. Tinha escuridão no Egito, mas na casa de Israel tinha luz. Tinha mosca no Egito, mas na casa de Israel não tinha mosca. Está sempre assim ressaltado. E Deus fez distinção entre aqueles que criam e os que não criam. Isso chama atenção. Aí, isso seria um testemunho. Espera aí, mas essa pessoa aí, ela não está sendo... ela está vivendo debaixo desse juízo, mas ela não está sendo destruída, ela não está sendo tocada. O que ela faz de diferente? Ela ora. Ela tem uma vida santa. Ela está separada. Ela é diferente, é o povo de Deus. E isso chamaria atenção, porque egípcios se converteram. Está escrito que do Egito saiu um misto de pessoas. Saíram pessoas com eles. É Então, verdade. por que esses egípcios se converteram? Ao perceber que servir a Deus te traz uma proteção sobrenatural, mesmo debaixo de juízo. Eu não estou falando que o juízo vai parar. Eu estou falando que nós podemos viver algo sobrenatural. Mas em todas essas vezes, a gente percebe que foi um mover especial de Deus sobre alguém que fez com que o inimigo fosse derrotado. Concorda comigo? Sim. Por exemplo, os filisteus se levantavam contra Israel e Israel, algumas, né, no decorrer da história, foram muitas conquistas, etc. Mas houve um momento que os filisteus se levantaram e havia um Golias.
Havia um Golias, havia um gigante. Havia alguém no meio dos filisteus que se levantou contra Israel, ou seja, contra o povo de Deus, contra a população, né? E Israel recuou. Israel como um todo se recuou diante de um Golias. Uhum. Qualquer coincidência é mero não sei o quê. Né? O que aconteceu para derrotar os filisteus? Bastou um homem de Deus. Qualquer semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bastou se levantar um homem de Deus, um posicionado, que nem era capacitado na guerra, etc. e tal, foi Davi, e derrotou o Golias. Gente, nós precisamos derrotar o Golias. Sim. Você derrotou o Golias, o restante cai. É. Essa é a questão. É o que nós estamos precisando, que se levante um homem de Deus, um posicionado. E as armas utilizadas foram as mais simples. Mas o Golias caiu. Sim. E os filisteus se recuaram. Então, para quem entende uma letra... A igreja precisa se levantar. Sim, precisa se levantar nesse momento. Por isso que vai ser a perseguição. A representação de Davi ali é a igreja, não é que vai se levantar uma pessoa. A igreja tem que se levantar e se posicionar diante de Deus, mas a igreja está calada, a igreja está vivendo uma festa que eu não entendo que festa é essa. Por isso que em Lucas 21, no próximo A festa versículo, ao pé do Monte Sinai, né? Adorando o bezerro de ouro. Depois dessas coisas, o povo vai ser perseguido, né? O povo de Deus vai ser perseguido, né? Sim. Então, porque é a igreja que tem essa chamada, que tem essa missão aí de conduzir o povo ao caminho da verdade. Mas quando a gente olha para Êxodo, chega na 9ª praga, chega aqui na 8ª praga de gafanhotos, chega a 9ª praga, é aonde eu queria chegar. A 9ª praga é trevas. Queridos, de todas as pragas, este é o momento, é o que nós estamos vivendo, essa praga das trevas. De acordo. Está escrito sobre esta 10ª praga que veio uma escuridão durante 3 dias, que era uma escuridão tão absoluta que era palpável e as pessoas ficaram sentadas sem ter como se movimentar, de tamanha a escuridão. Elas ficaram... Sabe o que é sentado 3 dias? Quando a gente fala, hoje o mundo está debaixo dessa escuridão. É absoluta. um nível absoluta. Eu acho que talvez absoluta não, porque a igreja está presente, o Espírito Santo também. Mas a gente está caminhando para essa treva absoluta. Sim. A grande tribulação vai ser treva absoluta. Essa opressão... Hoje está escuro. Não, mas quando você olha, quando eu digo de escuridão absoluta, quando eu olho, a política está debaixo de escuridão, a economia está debaixo de escuridão, a ordem... Onde tem corrupção. Então, o mundo é está escuridão. corrompido, completamente corrompido. As famílias estão debaixo de uma opressão. E é claro que nas famílias dos israelenses está escrito que havia luz nas casas. Querido, que haja luz na sua casa, Amém. Que haja luz na sua vida, em nome de Jesus. E quando eu falo que eles ficaram 3 dias parados, paralisados, as pessoas estão desse jeito, elas não conseguem ver saída. O adoecimento mental que a gente falou no podcast passado é absoluto. Aí a pessoa está paralisada com depressão, paralisada com ansiedade, paralisada com síndrome do pânico ou paralisada com simplesmente, né? Com enfermidade. Ela está paralisada ou simplesmente com falta de esperança, com falta, né? De direção, com falta de sonhos. Este nível de opressão é que nós estamos vivendo. Ela é palpável, como está escrito em Êxodo, que as trevas eram tão fortes que eram praticamente palpáveis. Não dá, né? É uma forma de falar, é uma metáfora dizer que dava para pegar com a mão as trevas. Era só para enfatizar o quão todas as casas do Egito foram invadidas, como o Egito foi invadido por esse nível de trevas. Mas na casa dos israelitas tinha luz. Eu quero ler onde está escrito. Isso aí é a pré-tribulação, né? Sim, então a olha... pré-tribulação, a igreja vai ter ainda luz, sim. Vai ter um pouco de paz. As 10 virgens estavam andando que horas? No momento mais escuro da humanidade.
À meia-noite, o noivo estava chegando, aí elas dormiram à meia-noite, porque a influência das trevas, o cansaço, as trevas é falta de direção, cansaço. Elas, às 10, dormiram. Foi o grito do amigo do noivo que despertou aquelas 10 noivas. As 10 despertaram diante do grito, que é o Espírito Santo dizendo, desperta a igreja. Gemendo, Desperta, né? tu que dormes. Tá gemendo. É a palavra da hora, é desperta tu que dormes. Em meio às trevas, desperta, porque a luz de Cristo resplandece sobre você. E olha o que está escrito em Êxodo 10, no versículo 20, no versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Isso é tremendo. E quando fala que não viam uns aos outros, lembra que a gente falou também no podcast passado? Uma geração de pessoas amantes de si mesmo, egoístas. E é isso. Eu não consigo enxergar o Jonas, eu não consigo enxergar o problema do Osana, eu não me uno a vocês, vamos orar. O meu problema é o maior e eu começo a reclamar de tudo e de todos. Então, são pessoas amantes de si mesmo, egoístas. Tudo isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, a característica do versículo 1 em diante, as características das pessoas que viveriam este momento de escuridão. Pessoas violentas, ingratas, cheias de contenda, divisão, pessoas rebeldes e pessoas egoístas. Essas são algumas de muitas características que está escrito em 2 Timóteo 3, do versículo 1 em diante. Então, Êxodo fala dos últimos dias. Não fala só de um momento fenomenal para a nação de Israel. Era um recado. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver que na grande tribulação, as pragas que aconteceram no Egito, todas elas vão acontecer na grande tribulação. Sim. Todas as 10 vão acontecer nesse período de 7 anos. Inclusive, quando eu dou aula e está lá na área de membros, principalmente quando começam os cálices, quando começa a derramar os cálices de juízo, ali você vê pragas, ou seja, juízo de Deus igual ao que aconteceu no Egito. Então, nós já estamos vivendo essa 9ª praga, então. A gente está vivendo, vai ser pior na grande tribulação, prévia, mas como a gente está no princípio prévia, das dores, é uma prévia. É uma amostra grátis do que vai ser. Se isso aqui é amostra grátis, eu não quero ver a grande tribulação, não. Porque realmente está tudo preparado. O amigo do noivo está gritando. O Espírito de Deus, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. O amigo do noivo está gritando, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Você quer ouvir aquilo que te agrada, mas você precisa ouvir o que Deus quer falar para te salvar deste momento. É um momento de proteção sobrenatural. Enquanto eles falam, eu vou abrir Apocalipse, capítulo 3. É um tempo de muita surdez, né, pastora? Porque nas 7 igrejas, né, o recado para as 7 igrejas, quando fecha, todos eles fecham da mesma forma. Sim. Né? Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então, além de ser um tempo de cegueira, é um tempo de muita surdez espiritual. Mas no tempo de Noé e de Ló era a cegueira, né, que imperava. Então, aqui, alguns avisos em Apocalipse 3, muito importante. Apocalipse capítulo 3 diz, no versículo 2, "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença de Deus." Versículo 3, "Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Então, esse é um chamado de Deus, como foi um chamado para o Egito, posicionamento. Você tem que tomar cuidado, porque o ladrão está aí querendo roubar aquilo que são o que é a tua riqueza? E o que é a tua riqueza? A tua vida com Deus. O que é a tua riqueza? É a tua vida de santidade, a tua vida de humildade.
Sabe, o chamado de Deus é humildade, vale ouro a humildade. Ele fala de humildade no Sermão da Montanha, ele fala de humildade, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, e ele vai te exaltar. Mas você precisa se humilhar. Mas parece que hoje é ensinado o contrário. Se orgulhe que Deus vai te abençoar. Não, humilhai-vos. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele exaltou quem se humilhou. Ele exaltou Davi, ele exaltou José. Mas parece que as pessoas estão querendo o caminho inverso. Eu quero começar na exaltação. E depois, por exemplo, um atleta que vai para o pódio, né? Uma Rebeca, né? Aí você vê e acha fenomenal. Gente, aquilo é fantástico, ver aquelas manobras todas, e aí ganha ouro para o Brasil. Mas esse é o final. Pergunta para ela como é que ela começou. A gente estava vendo, né? Os treinos, as contusões, o cansaço. Ela mesma falando, quando todo mundo ia, eu acordava 4 da manhã, eu ia dormir cedo, eu não podia comer aquilo que eu queria. E quantas vezes falhou para acertar? Quantas vezes caiu para acertar? Então, por que é que o Evangelho quer mostrar pessoas que já começam assim, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou importante, eu sou famoso? Espera aí, não é assim. O resultado de uma unção é todo o processo que você viveu até chegar ali. Tá, Moisés, gente, que fenomenal. Sinais, prodígios, maravilhas. Mas como foi o início? E como foi o meio da vida de Moisés? Cheio de tropeços, de acertos, Deus tinha que acertar aqui, acertar ali, uma vida com dificuldades. Você vê um José lá no Egito, mas como é que foi? Olha só, 13 anos de preparo, de humilhação, de tantas coisas que ele viveu, de dificuldades, de obscuridade, ou seja, ele era um anônimo ali no Egito, ninguém sabia quem era José, ou o plano que Deus tinha com José. Mas ninguém quer o anonimato. Todo mundo hoje quer o inverso. Mas a palavra que a gente tem para deixar para você, não é? É o tempo de trevas. Hoje nós estamos vivendo a 9ª praga do Egito, mas eu quero que você fique firme, porque havia luz na casa dos israelitas. Nesses últimos dias, haja luz sobre a tua vida e sobre a sua casa, sobre o seu casamento, em nome de Jesus. Pastora, uma das consequências, né, dessas trevas é que ela traz muita confusão, né? Traz muita distração e tira as pessoas do caminho da verdade. Sim. Né? O que a gente tem visto hoje nas redes sociais é homens de Deus, mulheres de Deus que outrora eram tão posicionados. Hoje a gente está assim de boca aberta em ver tanta asneira sendo falada nesses últimos dias, né? Então é um clamor mesmo do Espírito Santo de Deus hoje, né? Para quem Volte tem à ouvido, essência. ouça, né, o que o Espírito está falando à igreja, né? Volte ao primeiro amor, volte à essência, volte para a palavra, volte para a sã doutrina. Eu sempre tive muita preocupação com a palavra de Deus para o final dos tempos, que ele falava a respeito de que nós comeríamos o melhor da terra, que o ímpio plantaria, a gente comeria. Isso era, ou seja, simbolicamente Deus estava falando a respeito de um tempo de prosperidade para a igreja, e essa prosperidade está levando muita gente a perder a salvação. Essa é a minha a igreja de Laodiceia, né? Entendeu? Foi muito bom nossa conversa. Esse podcast foi mais compenetrado, né? A gente falou de coisas muito sérias, relevantes demais para a salvação, para a redenção nossa. E, assim, eu diria como minha última palavra desse podcast hoje, é que você não perca a sua humildade, como a Naira acabou de falar. Vá até os pés do Senhor, né? Mantenha-se em oração contínua com Ele. Mantenha o seu secreto com Deus, o seu momento de oração no seu quarto, que isso é fundamental. Se você é casado, ore junto com a sua esposa, com o seu marido. Não deixe de cobrir a vida dos seus filhos, porque eles estão vivendo uma geração esquisita, como disse, espantosa, né? Uma geração que está vivendo coisas espantosas. Se Deus não intervier na nossa vida, fechando o tempo, dentro de pouco tempo nós não teríamos uma linguagem para nos entendermos com os nossos filhos, porque a linguagem conduzir a próxima geração. Muito, né? Exatamente.
Exatamente, né? Nossos filhos estão vivendo uma era que a gente não consegue acompanhar, mas eles já nascendo nela, né? Mas tem uma galera aí no secreto, pastor, que está buscando muito a Deus, Sim, viu? Que tem. a gente falou O no outro podcast remanescente. desses remanescentes. Ninguém os vê, mas eles estão aí, São né? os Com anônimos. certeza, com certeza. São os Isso. 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Tem sim, tem muita gente. Tem muita gente fantástica por aí. E que você seja essa pessoa fantástica de Amém. Deus, Amém. porque Ele está buscando os seus. E que, como recado final, parece que tudo está fora do controle, mas você viu, em Êxodo, parecia que o Egito estava fora de controle, mas quem estava no controle? Deus. Deus. E nesse período de grande tribulação, ele estava peneirando, ele estava tratando o seu povo para estar preparado para um momento, para uma nova estação, para um momento novo. E que você seja essa pessoa, preparado para essa nova estação. Amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo podcast. Não esquece, deixa o seu like, compartilha, veja se você está inscrito no canal e conheça a área de membro, porque tem muito curso para você. E a minha palavra é: Jesus está voltando. É isso. Desperta, que haja luz na sua casa, nas nossas casas. Breve. Luz de Deus para nos guiar. Querido, Deus os abençoe.